Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a esse vídeo, a esse canal, ao Instagram, de onde quer que você esteja vendo esse vídeo. E antes de tudo, eu já quero te fazer o convite para você deixar seu like, se inscrever no canal, ou se você está vendo aqui pelo Instagram, você me seguir aqui, deixar um comentário do que você achou deste conteúdo e sugestões de mais vídeos assim como este. Bom, hoje eu vou falar sobre como conciliar o vestibular com o Enem, ou mais de um vestibular, mais de um processo seletivo. Se você presta UFO, como conciliar UFO e Enem? Se você presta Paulistas, como conciliar as Paulistas com o Enem? Ou se você presta UFO e Paulistas, como conciliar essas duas coisas? Enfim, como conciliar esse tanto de prova? Se você é um vestibulando de medicina, provavelmente você passa por este dilema. Por quê? Por ser um curso com uma nota de corte muito alta, é normal a gente sair atirando para todos os lados para que assim a gente tenha uma maior chance de ser aprovado, justamente porque a nota de corte é alta. Então nós fazemos mais de um processo seletivo para ver onde a gente consegue entrar. Claro que respeitando se é uma boa faculdade, se eu consigo ir para lá ou não, enfim. Mas de modo geral é muito raro um vestibulando de medicina fazer apenas um processo seletivo. E aí aqui já é a primeira dica, assim, que, gente, estudar para uma prova não quer dizer que você está estudando para outra prova. Estudar para a UFO não quer dizer que você está automaticamente estudando para o Enem. E estudar para o Enem não quer dizer que você está estudando para outras provas. Eu já ouvi muito isso, inclusive de professores que falavam: se você faz matemática do ITA, você faz qualquer matemática. Gente, não é assim. Porque cada prova tem a sua linguagem, cada prova tem o foco que ela gosta de dar. É claro que isso é algo que eu sempre falo. A matemática, a análise combinatória, por exemplo, a teoria da análise combinatória é a mesma para qualquer processo seletivo. Então, se você aprende a teoria, sim, essa teoria vai ser a mesma para qualquer prova. Agora, a abordagem, a forma como esse conteúdo e essa teoria é cobrada, isso sim é diferente para cada processo seletivo. Então, é importantíssimo você saber dividir o seu semestre, dividir o seu ano de estudo, para que você consiga dar esses focos diferentes, para que você consiga estudar a matemática do Enem, a matemática da UFO, a matemática da FUVEST. Então, é extremamente importante fazer essa divisão. Hoje eu quero trazer para vocês 6 dicas de como dividir o semestre, 6 dicas de como otimizar o seu estudo e assim você conseguir se preparar para mais de um processo seletivo. Então, se você tem essa dúvida e quer saber um pouco mais sobre isso, continue me acompanhando aqui para a gente aprender um pouco. Primeira dica muito importante é: tenha prioridades. Como eu disse no começo, é normal a gente sair atirando para todos os lados e a gente querer... não, eu preciso fazer todas as provas possíveis, eu vou no final do ano fazer todas as paulistas, vou fazer de outros estados também, porque eu quero aumentar as minhas chances. Beleza, tá certo. Quanto mais provas, mais processos seletivos diferentes você fizer, com certeza a sua média, a sua chance de ser aprovado, sua probabilidade de ser aprovado vai ser maior. Mas é extremamente importante que vocês consigam ter foco, que vocês tenham prioridade. Tudo bem fazer mais de um, de 2, de 3 processos seletivos, mas você precisa selecionar quais processos seletivos serão o seu foco, porque não dá para estudar tudo de todas as provas. Primeiro, porque você não tem tempo. Segundo, que isso vai bagunçar a sua cabeça. Não tem jeito de você aprender a abordagem de todos os processos seletivos. Então, é preciso que você tenha foco. Eu aconselho no máximo, gente, uns 3 processos seletivos como foco. É como eu disse, prestar as outras provas, tudo bem, você pode prestar as outras provas, mas foco de falar assim, não, eu vou estudar para essa prova, vou fazer as provas antigas, vou analisar as questões, vou analisar as incidências. Isso, para mais de 3 provas, já se torna muito insustentável. Então, saiba selecionar o seu foco. Na minha época de vestibular, eu tinha 2 focos, que era UFO e Enem. Eu fazia Unesp, mas isso era secundário. Eu não vou me dedicar à prova da Unesp. Não, isso era secundário. Assim como eu também cheguei a fazer FAMEMA. Também foi algo secundário. Eu falei, olha, já estou aqui mesmo, vou fazer essas provas.
mas de foco eu tinha apenas 2, justamente porque é difícil conciliar mais do que isso. Então saiba o que é a sua prioridade e como escolher isso. Primeiro é com base em afinidade. Eu dava muito mais certo com a UFO, com o vestibular da UFO, gente. Então, o vestibular era o meu foco total mesmo, tanto que eu fui aprovada pelo vestibular. Então, o que você dá mais certo? Qual estilo de prova você dá mais certo? Depois da UFO, eu gostava muito das paulistas, mas eu sou de Uberlândia e sempre estudei aqui. E a gente não tem uma preparação, um foco voltado tanto para as paulistas. A gente até no cursinho que eu fazia, até tinha algumas aulas, mas isso era só lá depois do Enem. Então, pela questão do foco que o meu cursinho dava, eu prestava UFO e depois concentrava mais no Enem. Depois, você tem que também pensar em qual faculdade você realmente quer entrar. Por que eu fazia só Unesp e FAMEMA? Por questões de proximidade, claro, a Unesp, por exemplo, a prova é aplicada aqui em Uberlândia também. Então, esse era o primeiro pré-requisito para pensar na Unesp. Mas também são faculdades que eu tenho muito interesse. E se eu passasse, provavelmente eu iria. Por mais que, assim, mudar para Araguari para mim já seria bem desafiador, teria que, né, me rearranjar por completo, mas eu estava disposta a ir. Para outros lugares, pensando principalmente na distância, eu não estava tão disposta. Então, isso é algo que você tem que analisar, afinidade pela prova e também a questão de, e se você passar, você vai? Porque não adianta nada você ficar estudando, ser aprovado e chegar lá na hora, não vai ter jeito de eu ir, então você perdeu todo aquele tempo que você poderia estar focando em outro processo seletivo. Então, saiba escolher as suas prioridades, saiba determinar aquilo que você vai dar o seu foco. Porque, como eu disse, uma coisa é estudar para o Enem, outra coisa é estudar para a UFO, outra coisa é estudar para a Paulista. Não é a mesma coisa, não é a mesma matemática, a mesma história, principalmente história, né, gente? Quem conhece a prova de história da UFO aqui sabe que ela é única, ela é bem específica e particular. Então, não é a mesma, não dá na mesma você estudar, tô estudando para um, já tô estudando para tudo. Não, isso é um mito. Só quem não presta mais de um processo seletivo que fala uma coisa dessa. Então, essa é a primeira dica mesmo de como conseguir conciliar. Tenha prioridades, porque aí você vai conseguir determinar melhor o seu tempo de estudo. Você não vai ficar ansiosa e ansioso pensando, nossa, mas eu vou fazer 10 provas no final do ano e eu estou estudando só para 3 provas. É isso mesmo, você vai determinar no máximo os 3 processos seletivos que você vai dar o seu sangue. As demais é assim, ó, se der certo, entendeu? Você vai fazer, claro que você vai dar o seu melhor, mas pensando na preparação, você não vai despender tanto tempo focado nesses processos seletivos. A segunda dica que eu dou seria dividir por semestres. Quando a gente está no ano normal, geralmente o processo seletivo da UFO, o vestibular da UFO, acontece no meio do ano, ou um pouquinho antes. Já teve ano em que a prova da UFO foi em abril, por exemplo. E o Enem só lá em novembro. Então, até abril, maio, eu estudava para a UFO e depois disso pronto, esquece o UFO e vou focar agora no Enem. Só que neste ano, essa não vai ser uma boa estratégia. Por quê? Porque a previsão é que a prova aconteça em agosto, 28 e 29 de agosto. Claro que pode mudar, isso não é oficial, não saiu o edital ainda, não abriu inscrição. Quando vai abrir inscrição? Não sei quando vai abrir, não tem como a gente saber. É só uma previsão. Lá no meu Instagram eu falo melhor sobre isso. Então, é uma previsão de que aconteça no final de agosto. E aí a gente sabe que o Enem geralmente é em novembro ou dezembro. Aí pensa, mas esse ano foi em janeiro. Gente, esse ano foi uma exceção porque foi o primeiro ano da pandemia. Agora a gente já está lidando melhor, né? Já sabe a situação que a gente está. Então, provavelmente vai ser em dezembro o Enem, ou novembro, né? Mas eu acredito que seja mais em dezembro. Pensa, de agosto para dezembro é um tempo muito curto, um intervalo de tempo muito curto. Então, se você for falar assim, agora eu vou estudar para o Enem, apenas nesses poucos meses, você provavelmente não vai conseguir ver tudo e aprofundar da forma que você queria. Então, dividir por semestres neste ano de 2021 não é a melhor estratégia, porque o intervalo entre as provas é muito curto. Se fosse um ano normal, em que a UFO fosse no meio do ano e o Enem no final do ano, aí sim eu aconselharia isso, dividir. Porque, como eu disse, gente, é totalmente diferente o foco que você dá.
Então, até o estilo de questões, sabe, é tudo diferente. Estratégia de prova é bem diferente. UFO com Enem e, da mesma forma, as paulistas com Enem. Eu não aconselho que vocês dividam por semestres. O melhor é estudar tudo junto e ao mesmo tempo. Mas calma, não é fazer uma bagunça, não é agora eu vou estudar Enem, agora eu vou estudar UFO, agora eu pego uma questão. Não, isso também tem estratégia. E aí entra a minha terceira dica de hoje. Para você estudar tudo junto, uma das possibilidades é estudar dividindo o seu período do dia. Então, por que eu disse para você escolher no máximo 3? Porque nós temos 3 períodos do dia, manhã, tarde e noite. Mais do que isso, mais do que 3 processos seletivos, você teria que fragmentar a sua manhã em 2, por exemplo, a sua tarde em 2, e nós sabemos, gente, que o tempo passa assim, não é mesmo? Então, 3 seria o máximo. Por quê? Porque aí você vai dividir por períodos. O que é isso? De manhã você vai estudar UFO, à tarde você vai estudar Enem e à noite você vai estudar o seu terceiro processo seletivo. Então essa é uma das estratégias. Quem consegue estudar o dia todo é uma boa estratégia. Então, se você tem um ritmo de estudo que você vai, por exemplo, das 8 da manhã até as 8 da noite ou às 9 da noite, eu nunca aconselho, gente, a ir um ritmo tão grande assim de estudo. Eu já fiz isso nos meus anos de estudo de vestibular, não aconselho. Mas se você já está acostumado a fazer isso, você já faz isso há muito tempo e está tudo certo, então divida o seu dia nesses períodos. E aí lembrando que no período da manhã, vamos supor que de manhã você vai estudar UFO. Então você tem que fazer as suas questões, voltar na autoria quando necessário e fazer a sua revisão da UFO, tudo no período da manhã. À tarde, é Enem, então você vai fazer as suas questões, depois você vai para a teoria, se necessário, e fazer revisões para o Enem. E à noite a mesma coisa para o seu terceiro processo seletivo. Então essa é uma das alternativas, você fragmentar o seu dia em períodos e aí para cada período você foca em um processo seletivo diferente. E uma outra possibilidade, então uma quarta dica aqui para vocês é dividir, em vez de dividir o seu estudo por períodos, dividir por temáticas. Então o que é isso? Você determinou que hoje você vai estudar ecossistema, por exemplo. Então, você vai pegar questões da UFO de ecossistema, você vai pegar questões do Enem de ecossistema e você vai pegar questões do seu terceiro processo seletivo de ecossistema. Então, você vai estudar por temática. Hoje eu vou estudar ecossistema e aí você seleciona questões dos seus 3 processos seletivos que você vai fazer. E com isso, você vai conseguir, primeiro, ver a aplicação dessa temática em várias formas diferentes, então isso vai expandir o seu conhecimento teórico sobre essa temática, esse assunto, porque lembra que é a partir das questões que você vai para a teoria. Primeiro questões, depois teoria. Então, se você vê várias temáticas diferentes, várias abordagens diferentes em um mesmo tema, você consegue ver várias aplicações teóricas daquele assunto. Então, isso é muito favorável. E isso, gente, não é só se você presta mais de um processo seletivo. Se você presta só UFO, é importante você pegar questões de outros processos seletivos. Por quê? Porque na UFO não caiu tudo sobre ecossistema, todas as aplicações de ecossistema ainda. E às vezes tem uma abordagem que o Enem trouxe que a UFO ainda não trouxe. Ah, mas se a UFO não trouxe, eu não preciso estudar. Não caiam nisso. Eu falo muito isso, não estude só aquilo que mais cai. Estude tudo, só assim você vai se garantir. Uma dica é essa, uma das alternativas, uma das saídas seria essa, você estudar por temáticas. Por exemplo, tem uma temática, se você tem a minha planilha de conteúdo programático da UFO que eu disponibilizo, se você ainda não tem, corre lá no meu Instagram, no destaque chamado Planilha UFO e vê como você consegue essa planilha. É gratuita, é só seguir uns passos bem simplesinho e você consegue ela. Se você tem essa planilha, um dos tópicos são: tópico 2, ecossistema, que vai cobrar estrutura e funcionamento, fluxo de energia, ciclos da matéria. Populações é o terceiro tópico. Quarto tópico, comunidade. O que é isso? Sucessão ecológica, interação entre os seres vivos. E o quinto tópico é modificações do ecossistema produzidos pelo homem, ou seja, os impactos ambientais. E para cada um desses tópicos, a UFO traz o nível de exigência. Então, para ecossistema, ela quer que você conceitue níveis tróficos, demonstre o fluxo energético através das cadeias e teias alimentares, super comum, bem clichêzinha essa questão na UFO, hein? Descrever de forma simplificada os ciclos biogeoquímicos
E aí, para populações, ela quer que você interprete a dinâmica das populações e várias outras especificidades que nessa planilha você consegue perceber. Então, veja, aqui tem 4 tópicos que está lá no edital da UF, no conteúdo programático da UF: ecossistema, população, comunidade e modificações do ecossistema. Então, vamos supor que você vai estudar esses 4 tópicos hoje. Então, você vai selecionar questões da UFO, por exemplo, ou que caiam de forma similar à UFO, e depois você vai selecionar questões do Enem. Como que você vai saber qual é esse assunto, como esse assunto é cobrado para o Enem? Pegando também o conteúdo programático do Enem, que eu também disponibilizo lá no meu Instagram. E um desses tópicos, o tópico 4 do conteúdo programático de biologia do Enem, é justamente ecologia e ciências ambientais. E dentro desse tópico tem 16 subtópicos: ecossistema, fatores bióticos e abióticos, habitat e nicho ecológico, a comunidade biológica, teia alimentar, sucessão em comunidade e clímax, dinâmica de população, interação entre os seres vivos, enfim, 16 subtópicos que descrevem o que é isso de ecologia e ciências ambientais. Então, hoje você vai estudar ecologia, você vai pegar o que a UFO espera de você para a ecologia, selecionar questões que vão abordar essa expectativa da UFO, esse nível de exigência da UFO. Depois você vai pegar questões do Enem. E aí você vai analisar o que o Enem cobra, que a UFO não cobra, e o que a UFO cobra, que o Enem não cobra. E aí é exatamente essa diferença que você tem que prestar atenção também. Porque, por exemplo, teia alimentar está tanto para a UFO quanto para o Enem. Claro que elas vão vir de forma separada, assim, a abordagem vai ser um pouco diferente, a forma até de estruturar a questão vai ser um pouco diferente. Mas é uma teoria que vai ser cobrada nas duas provas. Mas existem tópicos aqui, por exemplo, fatores bióticos e abióticos. Na UFO não traz isso, mas no Enem traz. Então é importante prestar atenção nesse tópico para o Enem. Veja que se você separa o seu dia por tópicos, você conseguirá ver várias abordagens diferentes e você conseguirá ver aquele assunto de forma completa, tanto direcionada para a UFO quanto direcionada para o Enem e para o seu outro processo seletivo. Mas é muito importante, na hora de você fazer as questões, você saber, olha, isso aqui é uma abordagem UFO, isso aqui é uma abordagem Enem. E mais importante do que isso, é você fazer um checklist, é pegar o conteúdo programático da UFO, é pegar o conteúdo programático do Enem, é pegar o conteúdo programático do seu terceiro processo seletivo e analisar o que esses processos seletivos esperam de você diante de cada um destes assuntos. É só assim que você vai conseguir atirar realmente para todos os lados, mas atirar de forma certeira e não atirar para todo lado para ter a sorte de acertar em um alvo. Não, atire para acertar. Se você separar o seu dia por temáticas, você vai conseguir ver várias abordagens diferentes e fazer esse checklist completo desses assuntos. E uma quinta dica para conseguir conciliar tudo isso é em relação aos simulados. É importante você fazer simulados para cada processo seletivo. Então, um final de semana vai ser simulado UFO, no outro final de semana vai ser simulado Enem, no outro final de semana um terceiro simulado do terceiro processo seletivo. Veja que se você acrescenta 10 processos seletivos, como que você vai fazer 10 simulados no seu mês? Fica difícil. Então, tá vendo que tudo é complicado se você aumenta o número de processos seletivos. Faça essa divisão de simulados. Não faça só simulados de um processo seletivo ou só simulados de outro processo seletivo. Faça em cada final de semana ou da forma, não sei qual, depende do seu ritmo de simulado. Eu sempre aconselho assim, no mínimo, um simulado por mês. Mas o ideal mesmo seria uns 2 simulados por mês. Então, divida. Um simulado vai ser para o UFO, o outro simulado vai ser para o Enem, o outro simulado vai ser para a Paulista, enfim. Então, faça simulados de todos os seus processos seletivos. E aí, uma sexta dica é, depois que passou a UFO, você já provavelmente terá visto a teoria de todo o conteúdo. Aí sim. Por quê? Porque vendo na visão da UFO, vendo na visão do Enem e vendo na visão do seu terceiro processo seletivo, vai sobrar poucas abordagens para outras provas. Mas é claro que cada prova ainda tem a sua particularidade. Ela ainda vai cobrar o ecossistema de uma forma que só a Unesp cobra ecossistema. Então,
Depois que você passar por isso, depois que você passar pelo processo seletivo da UFO, comece a fazer as provas antigas dos outros processos seletivos que você vai prestar no final do ano. E aí, gente, é estudar só e somente só por prova. Chega de ficar pegando teoria, já não tem que pegar, vocês já vão estudar só por questões, certo? Mas, muitas vezes a gente pega listas de exercícios, né? Eu sempre recomendo isso mesmo, pegar umas listas de exercícios e a partir dessa lista de exercícios ir para a teoria. Depois que você já fez a UFO, e principalmente depois que fez o Enem, mas depois que fez a UFO, você já pode aplicar isso. Pegue só provas antigas das paulistas, só provas antigas do Enem. As provas antigas serão as suas listas de exercícios. Eu garanto para vocês que dessa forma vocês vão se sentir muito completos em relação à preparação de vocês. Porque vocês vão ver todo o conteúdo mais de uma vez e mais do que isso, em mais de uma abordagem diferente. Mas isso só vai dar certo se você fizer a seguinte coisa: não mude o seu cronograma. Eu disse no começo deste vídeo, a previsão é de que o processo seletivo da UFO deste ano aconteça em agosto. Então, gente, faça o seu cronograma pensando em agosto. E coloque uma data fictícia para o Enem, provavelmente final de novembro. Determinou essas datas? Se a UFO falar, olha, o vestibular não vai ser em agosto, o vestibular vai ser só em janeiro, estude tudo até agosto. E deixe o tempo a mais para revisão, para você pegar essas provas antigas, tanto da UFO quanto dos outros processos seletivos. O ano passado eu já vim alertando sobre isso muitas e muitas vezes, mas quase ninguém me deu ouvidos. E o que aconteceu? A UFO adiou a prova, aí todo mundo parou de estudar para a UFO. Parou lá o cronograma no meio e não, agora então vou estudar para o Enem. Aí começou a estudar para o Enem, esqueceu tudo da UFO, porque como eu disse, gente, estudar para o Enem é uma coisa, estudar para a UFO é outra coisa. Começou a estudar para o Enem, chegou lá, não, o Enem vai ser adiado. Aí o povo entrou em desespero, falou, e agora? Eu volto a estudar para a UFO, ou eu continuo estudando para o Enem, o que eu faço? Porque eu já estou quase no final do cronograma para o Enem. Aí vem a UFO com a paulada. Pronto, a UFO vai ser em dezembro. Do nada, faltando 2 meses, 3 meses, a UFO vai ser em dezembro. Aí veio o desespero de novo. Nossa, não dá tempo de eu continuar o meu cronograma que eu tava lá para a UFO. E agora? Então, gente, não mude o seu cronograma. A UFO pode falar que a prova vai ser lá em março do ano que vem. Estude tudo até agosto. Depois, estude tudo até o Enem. Até a sua data que você colocou. E o tempo a mais que você tiver, use para revisões, use para fazer mais simulados ainda, para alcançar a sua melhor estratégia de prova, para otimizar o seu tempo de prova. Não mude o seu cronograma. Essas eram as 6 dicas que eu queria trazer para vocês hoje sobre como conciliar UFO com Enem, UFO com paulistas, Enem com paulistas, enfim, como conciliar todos esses processos seletivos que nós vestibulantes fazemos, que com certeza, assim, a grande maioria de todos nós, de todos vocês, fazem mais de um processo seletivo. E é importante sim conciliar tudo isso. Me fale como que você normalmente concilia tudo isso e me fale se você gostou de alguma dessas dicas e qual delas você vai aplicar. Qual dessas estratégias você vai seguir neste ano de 2021 para estudar tudo que você precisa estudar para este ano? Comente aqui que eu vou ficar muito feliz em te ouvir. E é como eu disse, tem alguma sugestão, tem alguma dúvida? Mande aqui também para eu poder gravar mais vídeos para vocês. E já se inscreveu aqui no canal, deixou o seu like e já convidou um amigo para também se inscrever? Se não fez isso, corre que ainda dá tempo e faça isso agora, que você me ajuda e você ajuda mais pessoas também a conseguirem a sua aprovação. Até a próxima e bons estudos!